Então, esse é o capítulo 2. Só para a gente entender como é que se divide o livro dos Espíritos. Ele se divide em partes. A primeira parte é chamada origem da matéria. Então, nós vamos tratar Deus tem que falar de Deus antes, porque ele que criou a matéria, né? Então, é a parte que explica a matéria. São aulas, verdadeiras aulas de física, química, biofísica, biologia, né? A segunda parte já é o mundo espírita, é o mundo dos espíritos. Então, vai tratar do mundo espiritual, mediunidade. A terceira parte do livro dos Espíritos, aí a gente fala que a primeira parte é amplificada no livro A Gênese. A segunda parte é amplificada no livro dos Médiuns, que é o segundo livro de Allan Kardec. E a terceira parte são as leis morais, que é amplificada no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte são penas e gozos futuros, que é amplificada no livro O Céu e o Inferno. Então, a gente tem aí quatro partes: leis gerais da matéria, mundo espírita ou mundo dos espíritos, leis morais e penas e gozos futuros, né? O destino do ser humano na vida após a morte. Então, nós estamos na primeira parte ainda, né? Estamos no capítulo segundo da primeira parte. E hoje nós vamos falar sobre o conhecimento do princípio das coisas. Nesse capítulo, a gente trata o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Como eu disse, né, trabalha mais a física, a química, a biologia. Conhecimento das coisas é a questão número 17. Dado ao homem conhecer os princípios, vou repetir, é dado ao homem, ao ser humano, conhecer o princípio das coisas. O que é que vocês acham? É dado ao ser humano conhecer o princípio das coisas? Conceição Loureiro? Não, Não, Cirlei? não. Deus não permite, É né? não, não. Porque essa sabedoria só é para Deus. Deus dá o conhecimento, né? Dá a Mas o nós o princípio, discernimento para, né? É isso. é porque é o princípio, né? Se a É, gente e souber o princípio, a a gente vai gente não ver como precisa, é que ele criou, né? é certo. Aham, é isso. Então vamos ver qual é a resposta dos espíritos. Não. Ponto. Legal que é não É, mesmo. Não. Então, aquilo E que a gente com chama de, por exemplo, quando eu fui professor de química, eu acreditava que o princípio da matéria seria o 103, 108, acho que é 108. Não, 108 são a quantidade de ossos do corpo. São 103, se eu não me engano, elementos químicos. Mas ali não é o original, ali já é derivado, né? O princípio mesmo, uns falam que é hidrogênio, outros falam que é carbono. A própria ciência não reconhece o cento, agora não sei se é 103 ou 108, ou 108 Poxa, elementos químicos. Eu já não lembro mais. Mas, enfim, não seria ali na tabela periódica, ali não seria o princípio de tudo. Então, a resposta dos espíritos é não. Deus não permite que o ser humano tudo seja revelado neste mundo. Nos colocaria na condição de deuses, né? Então, a gente não vai ter a revelação. E depois também a revelação é uma pessoa que está dentro de um. Boa noite, Benedita. Benedita chegou aí agora. Boa noite, Amileide. Então, uma boa pessoa noite. que está na escuridão, se a gente pegar uma lanterna e acender na frente do olho da pessoa, ela fica cega. Ela fica cega, né? Eu, por exemplo, que tenho, como é que é o nome que dá, gente? Que é a fotossensibilidade, acho que é isso. Eu tenho
sensibilidade à luz do sol. Então, Deus me livre, né? Eu fico cego, né? Eu tô na, fiz todos os exames, todos mesmo, todos, tudo, 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 e a única taxa que está baixa é a vitamina D. Vitamina D é sol. Eu falei, mas eu tomo sol. Fiquei pensando, né? Aí depois, aí a gente já falou, Luiz, é por causa da idade, né? Tanto que até 60, 20 tá normal. Eu tenho 20, só que eu tenho 60. Então, a partir de 60 tem que ser 30. Então, qual da idade eu estou 10 abaixo. Aí eu estou tomando remédio, tomando reposição de vitamina D e tomando sol. Mas aí eu tenho que sair com óculos escuros, porque eu não consigo ficar no sol. Meu olho dói. Ele não arde, não, ele literalmente dói. Então eu sou fotossensível, então tem que. Então imagina alguém chegar com a luz e botar no meu olho, né? Então, é uma pessoa que está na escuridão, ela não pode ver a luz de uma vez só. E imaginemos a nossa ignorância como a escuridão. Então, a gente tem que, né, acender aos poucos. Você está num quarto muito, muito, muito escuro, é uma delícia, né? Em Portugal, por exemplo, né, Zete, Júlia, em Portugal, tem vezes que 11 horas da noite tem sol ainda, meia-noite tem sol ainda. É uma loucura o verão em Portugal. Tanto que os centros espíritas portugueses, a horário da palestra é 9 horas da noite. Não é isso, meninas? 9 horas da noite. Aqui no Brasil, não tem nenhum centro espírita 9 horas da noite. Possível. Nosso centro Está espírita tudo a aqui é dormir. 6 horas, 7 horas, 8 horas no máximo. Mas 9 não tem. Portugal é comum. A maioria dos centros, o horário é 9 horas da noite. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz palestra em Portugal, a primeira palestra, né, foi lá em Leiria, e a palestra terminou, era 10, depois fui fazer autógrafo, 10h30, 11 horas, tinha sol ainda. Em pleno verão, sim, às 10 horas ainda. Tem sol, pois é. Aí eu falei, meu Deus do céu, então o sol deve nascer lá para as 10 horas da manhã, que nada, 5 horas já nasceu de novo. Ele não dorme, não, o sol, em Portugal, no verão. Mas em Portugal tem uma característica, eles têm duas janelas, gente. Eles têm uma segunda janela que fecha e fica breu total. Aí é uma delícia, porque aí você não sabe que. Você não vê o sol nascer. Você respeita o seu relógio biológico, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente não tem nenhum quarto com total breu. A Gels não consegue também. Ela tem dificuldade de ficar no escuro total. Eu adoro, porque eu durmo, né? Aí meu organismo regula. Então, quer dizer, você está no escuro total, vem alguém e pá, abre a janela, deixa o sol entrar, a gente faz assim, né? Porque nos ameaça a nossa visão. Então, imaginemos que a ignorância seja escuridão. Se alguém chegar com muita sabedoria, a pessoa vai ficar cega. Tem até umas histórias da minha infância, a gente não vê mais falar hoje, que a pessoa, se ela lê muito, se ela estudar muito, ela fica doida. Então, tinha um senhor na minha infância, o nome dele era Luiz Cancão. Luiz Cancão, o apelido dele, né? O nome eu não sei. E o Luiz Cancão, dizem que ele era muito inteligente, e ele demonstrava essa inteligência, porque ele conversava, e porque ele leu a Bíblia 5 vezes, ele memorizou a Bíblia. Então, de tanto ele ser inteligente, ele endoidou, ele enlouqueceu. Nada a ver, né? Porque a esquizofrenia é um processo fisiológico, hereditário, né? Ele era um esquizofrênico. E aí, até no livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntam a ele: me diga o seguinte, se a pessoa estudar o Espiritismo, ele fica louco? Existe o louco espírita? Aí os espíritos respondem. Não, pergunta a Allan Kardec. Allan Kardec responde: sim, se a pessoa tiver predisposição, ela, ao estudar muito,
o espiritismo tem muita coisa para estudar, ela poderá enlouquecer, como existe o louco evangélico, o louco cientista. Quer dizer, não tem nada a ver com o espiritismo, mas a predisposição da pessoa de enlouquecer. E aí, exposto a essa situação de risco, que é forçar muito a mente, ela pode enlouquecer, né? Embora isso hoje já não seja mais uma tese aceita, né? A gente sabe hoje que o processo da esquizofrenia é viver no mundo paralelo, não tem a ver com estudar demais. Então, à medida que a gente vai ampliando, a gente vai compreendendo. Então, é passo a passo. Não podemos, por exemplo, ensinar equação de segundo grau para uma criança de 3 anos, a não ser que ela seja superdotada, né? Binômio de Newton. Não, ela vai aprender o que é número. A gente vai pegar. Meus filhos, eu falava assim, ó, 1, 2. Aí eu mostrava os caroços de feijão. Quanto é que é 1 mais 1? Aí eu pegava 1 e 1. Perguntava para ele, ele contava 1, 2. É 2, papai. Então, era assim, porque eles eram pequenininhos. Aí depois vai aprendendo a tabuada, até chegar na fase adulta, que você já vai aprender equação de segundo grau, binômio de Newton, juros simples, juros compostos, né? Então, da mesma maneira que o adulto, a criança não consegue apreender algo tão complexo, o espírito também não. Então, não adianta a gente querer saber o início da matéria se a gente não consegue compreender nem a matéria, se a gente não consegue compreender nem a si mesmo. Então, simples assim. Depende do nosso nível de evolução. E aí disso vem a segunda pergunta, ó, a pergunta 18. Penetrará o homem um dia? Vou substituir por ser humano, para não ficar muito sexista. Penetrará o ser humano um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Será que um dia a gente vai penetrar aquilo que a gente não consegue compreender? O que vocês acham? Quem quer opinar? Eu não sabendo nada, acho que sim, depois de muita, muita evolução, Sim. Então, depois de muito depende da trabalho. evolução, né? Claro, a gente vai evoluindo, vai descobrindo coisas que a gente não percebe, né? Maria Benedita? É preciso muita força de vontade, né, para aprender bastante, humildade para poder também estar aberto às inovações, às situações em si, para daí trabalharmos dentro dessa nossa evolução, que faz com o intelecto e a moralidade. Sim, Porque se nós não trabalharmos com essas duas asas aí, intelecto e moral, com certeza nós não iremos conseguir atingir, né? sim, Acho que é isso aí. é verdade. Mais alguém, pessoal? Percebe que não é só o conhecimento intelectual, é preciso também a evolução moral. E a evolução, ela só se dá pela moral. O intelecto é uma ferramenta para a evolução moral. Sócrates, 600 anos antes de Cristo, ele dizia, né? A evolução moral, não, a evolução intelectual obrigatoriamente leva à evolução moral. Alguém pode dizer, mas tem. E o cientista egoísta, o cientista orgulhoso, por que que ele continua retardado com a evolução moral? Ele é tão inteligente, ele é doutor, por que que do ponto de vista moral ele continua como se fosse um nanico espiritual? Porque ele não é evoluído. Ele tem conhecimento intelectual. Evoluir intelectualmente é outra coisa. Ele está ali seduzido. Né? Porque a vida não se resume numa encarnação. Então, quando a gente vê um cientista egoísta, narcisista,
que pensa em enriquecer, que esquece o compromisso social que ele tem, isso quer dizer que ele está seduzido pelos novos conhecimentos, mas ele ainda não evoluiu. Ele é aquela criança que está pulando, saltitando, porque descobriu uma coisa nova. Com o tempo, isso eu quero dizer anos, reencarnações, com o tempo, isso vai se assentar, vai se acomodar, e ele então vai começar a pensar no semelhante, porque é para isso que a gente evolui intelectualmente. Então, e tudo isso está preparado para nós, mas é preciso passo a passo. Imagina, por exemplo, quem é pai e mãe novinho aí, né? Não tem ninguém aqui que seja pai e mãe novinho, mas quando chega, igual o Sócrates, por exemplo, quando chega a Ana Rosa, com 6 anos, e pergunta para ele, papai, o que é alma? 5 anos, né? 6, já fez 6 anos. 5, ela tem 5 aninhos. O que é alma? Puxa, Aí o Sócrates, caramba, e agora? pois é, ele não pode simplesmente, Lisete, responder aquilo que ele responderia se uma pessoa perguntasse ele numa palestra. O que Jesus fazia? Jesus, sendo o governador da Terra, o ser mais evoluído que existe no planeta, o que ele fazia quando alguém perguntava coisa para ele? Vamos pensar em Pedro. Falou, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu semelhante? Olha que legal, que pergunta legal. Primeiro que ele já sabe que tem que perdoar. Isso já está certo para ele, né? Está claro? A gente ainda está em dúvida, né? Se a gente deve perdoar. Não, pode até perdoar, mas fulano, meu vizinho, a minha cunhada, não. Não, Pedro não tinha dúvida com relação a isso. Ele era mais evoluído que nós. Então ele já fala assim, quantas vezes que eu já perdoei, tipo assim, né? Eu já perdoei um monte de vezes e a pessoa continua aprontando comigo, né? Então, quantas vezes eu devo perdoar? Aí, olha o que Jesus falou. Quantas vezes você acha? 70 vezes, 7 vezes cada Ofensa. arrependimento, não é? Mas acontece, Lisete, que Jesus queria saber aonde estava o nível de conhecimento do Pedro com relação a esse assunto. Quantas vezes achas que deve perdoar, Pedro? Ele devolve a pergunta. Eu não sei se eu não me lembro se o Sócrates fez isso com a Ana Rosa, com a minha netinha. Mas ele tem que ver como é que está. O que a minha netinha sabe de alma. Mas por que você está perguntando isso, minha filha? O que você acha? Para ver qual é o nível de conhecimento que ela tem daquele assunto. Aí Pedro responde: 70 vezes 7 vezes? Não, 7 vezes, Senhor. 7 vezes? Ele responde com a outra pergunta. Ele não está seguro da resposta dele. 7 vezes, Senhor? E aí a gente pensa assim, 7 vezes, ele quer dizer que... Então, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não! 7 para o judeu é o infinito. Se você pegar o número 7 e botar ele 2 vezes, vai virar a ampulheta, que é o tempo. É sempre. Então, 7 vezes na língua do judeu já significa sempre. Então, só a gente pensar, ó, número 7, ó. Agora vamos pensar de cabeça para baixo. Vira ampulheta. Então, Pedro já tinha noção que era sempre. Então, ele já tinha um conhecimento avançado no campo do perdão. Mas mesmo assim, Jesus fala para ele, quer dizer, mesmo você tendo conhecimento avançado, você quer mais. Você quer mais do que o que você tem. Aí Jesus responde, não, Pedro.
70 vezes 7 vezes. O que ele está dizendo? É o infinito, mas é difícil. O 70 aí é para pesar. 7 é o infinito, mas é o infinito difícil, né? Tem casos que vai ser difícil. Então, quando a Ana Rosa pergunta ao meu filho, pai, papai, o que é a alma? A alma, minha filha, é um espírito encarnado, é o princípio inteligente do universo, criado pela inteligência suprema, que é Deus. Ela vai ficar olhando para ele e falar, meu Deus, o que ele está falando? Né? Agora, você falar, para você, o que é alma, minha filha? Papai, alma para mim é assombração. Suponhamos que ela responda isso, nem sei se ela responderia isso. Alma para mim é assombração, é coisa de quem já morreu. E isso, minha filha, quando a pessoa morre, só o corpo morre, sobrevive a alma. Aí alguém pode vir didaticamente e falar: não, Sócrates, você está respondendo errado para sua filha. Alma é espírito encarnado. Esse é só um detalhe que para a criança não faz diferença. Importante ela saber que existe alguma coisa além do corpo. Alma é alguma coisa que vai além do corpo. Então, à medida que a gente vai evoluindo, vai ampliando a nossa capacidade de compreender as coisas. Olha só o que os espíritos respondem. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Uma pessoa pode falar comigo assim, Aloysio, vamos conversar sobre física quântica? Aí eu vou perguntar, você entende de física? Não. Então não vamos conversar sobre isso. Você não sabe o que é física? Quanto mais é física quântica. Ô, Aloysio, você está debochando da pessoa? Não. Vamos conversar sobre mediunidade, que tem a ver com física quântica, numa linguagem que a pessoa pode entender. Vamos falar sobre o mundo espiritual, sobre o corpo, o perispírito. Agora, para conversar sobre física quântica, a pessoa tem que entender de matemática, de física, para entender o que é quantum, para ir conversar sobre física quântica. Mas é uma palavra tão bonita, as pessoas falam isso na internet. Pois é. Por isso que a gente precisa estudar, como diz a Benedita. Então, peraí, deixa eu entender aqui o que é física quântica. Deixa eu entender o princípio da lei da física. Ah, não consigo não, aquele monte de número. Tomava bomba direto na escola quando eu estava física. Talvez a maneira que o professor ensinava estava errado. O professor complica as coisas às vezes. Ele traz as neuroses dele para a sala de aula. Mas a gente pode aprender, sim, física, matemática. E aí, a partir daí, dominando os conceitos básicos de física e de matemática, a gente pode estudar física quântica. Então, é necessário que, à medida que a gente vai avançando, o véu vai se desdobrando. Alguém quer opinar, pessoal, sobre essa ideia, essa história aí? Eu gostaria. Diga-me. Da maneira que você falou ali, Aloysio, né, né, porque se fala em física quântica e de repente um ou outro também começa a falar, mas sem o conhecimento necessário, eu lembrei do tal do modismo, né, que eu, quando estava atuando na educação, quer dizer, né, na formal, porque agora eu continuo aí, Tá. né, a gente falava muito contra essa questão do modismo, porque vinha o modismo, um novo método, o professor nem se aperfeiçoava, ia lá trabalhar com a criança sem saber exatamente como que era com o jovem. E, infelizmente, isso está acontecendo também na doutrina espírita, né?
certos modismos que de repente Tem. começam a vir e as pessoas estão se encantando. Por quê? Porque não buscam o verdadeiro conhecimento, né? Que seria isso aqui que nós estamos buscando juntos, conversando, analisando, perguntando, né? Buscando levar com seriedade, porque é isso que falta para a gente realmente fugir desses modismos aí. É. Porque senão nós nos tornamos papagaios. A gente escuta a palestra de alguém e repete. E o papagaio, ele tem inteligência, pessoal? Não tem. A inteligência igual a humana, não. Mas eu, quando criança, eu ficava imaginando, eu vou pegar, eu quando crescer, que eu vou me tornar cientista, eu vou pegar o papagaio, vou dar um jeito de fazer um transplante da voz do papagaio para o macaco. Aí eu terei quase um ser humano. O macaco se parece com um ser humano, mas ele não fala. Se ele falar, pronto, resolveu. Porque na minha cabeça, o papagaio, que é uma ave muito comum aqui no Brasil, acho que Portugal tem também, né, meninas? Aqui no, é Mas porque, hein? há poucos. Poucos, né? Aqui também é pouco, que é proibido, né? Aqui só quando a pessoa é autorizada pelo IBAMA, que, por exemplo, acolher filhotinhos e cuidar para ele não morrer. Aí aquele filhotinho cresce em cativeiro, aí não pode soltar ele. Mas não é permitido também, não. Graças a Deus é proibido. Mas na minha infância era muito comum a gente ver papagaio. Ó, tem tempo. Deve ter anos que eu não vejo um papagaio. Mas o papagaio, ele não fala. Ele imita som. É diferente de falar. Porque para falar você tem que raciocinar. Ó. Eu vou dizer amor. Então tem o a, endo, m, amo, o, amor, R. Né? Quando a gente vai aprender em coral, por exemplo, no dia a dia a gente fala amor. Ô meu amor. Não, não é meu amor, é meu amor. Né? Tem o que é o R. Então, a gente tem que ter a fonética humana é um código específico do ser humano. A gente consegue pegar os sons e combinar de maneira diferente e dar significado diferente a esses sons. As baleias se comunicam, os cães, os animais se comunicam, mas eles não conseguem falar, porque eles não conseguem combinar códigos, que são sons. Então, quando diz assim, nós estamos igual papagaio, isso quer dizer que a gente não raciocina, a gente imita o som. E a gente percebe isso. Quantas vezes eu me vi repetindo sons de palestrantes espíritas, e depois eu parava e dizia, não, eu não concordo com isso, não. Não vou falar mais isso. Tem aquela música que é linda, né? Canta para as crianças. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também. E vai embora, né? Aí tem um pedaço da música assim: responsável é você pelo que cativou. Não, eu não sou responsável pelo outro. Não sou. Se a Lisete gosta de mim, eu cativei ela. Tudo que ela fizer de errado é resposta da minha? Não, não. Está errado. Por quê? Porque eu parei para pensar nessa frase. Tem a outra música, Poderosa, isso comentou semana passada, não foi? Poderosa águia que há no alto do totem. Uma música politeísta. Nós não somos politeístas. Né? Então, isso é o quê? Isso é inteligência. Então, quando eu repito, eu estou imitando os sons. Por isso que fala papagaio. Sócrates tinha um método que ele usava para poder a gente perceber que a gente imita, que a gente não aprendeu. Apreender é entender. E ele chamava esse método de ironia. Ironia nos dias atuais significa deboche, não tem nada a ver com deboche, é um método filosófico. E aí, nas minhas aulas de filosofia, eu gostava muito de brincar com os alunos. Eu dizia assim:
Aí eu ia explicar para eles na faculdade o que que é ironia, né? E aí, para testar eles, eu dizia assim: pegava uma mocinha, né? Aquelas mocinhas estão começando a faculdade, né? Estão apaixonadas, né? Aí eu dizia assim: minha filha, o que é amor? Aí ela dizia assim: amor, professor. Amor é encontrar a pessoa e beijar. Ah, legal. Beijar na boca? Ela, claro, professor. Então você não ama o seu pai. Eu amo. Você beija na boca do seu pai? Não, é incesto. Mas você falou que amor é beijar na boca. Não, professor. Então o que é amor, minha filha? Aí ela dizia: amor é a relação entre um homem e uma mulher. Ah, sim. Então você não ama sua mãe. Duas mulheres não podem se amar. Porque você falou que entre um homem e uma mulher. Não, professor, então isso não é amor. Então, minha filha, o que é amor? Amor, professor, aí já ia ficar nervosa, né? Assim, eu não consigo chegar. Isso é ironia. A gente vai desconstruindo, a gente repete. O que ela falou até agora? Coisa que ela ouviu. E como papagaio estava repetindo. Amor, professor, é quando duas pessoas se aproximam e formam uma família. Então você não ama sua amiga, que ela não é da sua família. E aí eu ia provocando, até ela construir um conceito de amor dela. Não, professor, amor envolve, é uma energia que envolve irmãos, pai e filho, mãe e filha, amigos, que faz a gente se ocupar, se preocupar com o outro. Pronto, é um conceito dela. Aí ela entendeu verdadeiramente o que é amor. Então a gente muitas vezes repete o que os outros falaram. Isso é muito comum no movimento espírita. Cada vez tem uma moda diferente. Lá em Santa Catarina, na terra da Maria Benedita, fui fazer palestra lá, estava a moda da apometria. Uma cidade, todo mundo era apometrista. E aí falou: Luiz, o que você acha da apometria? Eu digo: não sei, não acho. Por que você não acha? Eu não sei, não conheço. Não, eu quero saber se está certo ou se não está. Posso dizer, meu filho, eu não conheço. A apometria é espiritismo, Luiz? Eu digo: não. Isso eu posso te responder, né? Não. Mas por quê? Porque não está no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos eu conheço. Pronto, já criou um problema. Porque os centros espíritas todos praticavam a apometria. Aí eu fui estudar sobre a apometria, fui buscar os conceitos, as pessoas que mais dominam esse assunto, que nem são espíritas, que não usam palavras espíritas. É um princípio muito interessante. Não tem nada a ver com o espiritismo. Mas é muito interessante. Aí eu estudei a respeito. Aí quando a pessoa vem me perguntar: Aloísio, o que você acha da apometria? Aí eu já tinha estudado. Aí eu disse: eu acho uma metodologia interessante. Mas eu tenho uma dúvida. Como é que você se divide? Como é que você vai dialogar com a pessoa que se manifesta a mesma pessoa em vários médios e reencarnações diferentes? Se é a mesma pessoa. Então, eu não sei. Eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Por enquanto, eu ainda não aceito. E pronto, e é isso. Eu não estou dizendo que é mentira. Não estou dizendo que não exista. Mas a gente precisa estudar. Por isso que eu não respondi, que eu não sabia, porque eu não tinha estudado a respeito. Agora, é interessante a pessoa estudar isso, mas agora não é espiritismo. Tudo bem, quer fazer, faz. Não tem a ver com Allan Kardec. Ponto. Isso é ponto. É porque não tem mesmo, não está nas obras de Kardec. Não dá para enfiar. A gente começar a enfiar tudo enquanto é troço dentro do espiritismo, vai virar uma bagunça, né? Então, a gente precisa estudar para a gente conseguir compreender. Agora, como é que a gente compreende? Aos poucos. Lembra do pintinho dentro do ovo? Tudo escuro lá dentro, um calorzinho. E, de repente, alguém fala no ouvido do pintinho: olha, meu amiguinho, você tem que sair.
como sair daqui de dentro? Tá bom aqui o negócio. Falou, não, lá fora tem sol. Sol? É. E como é que eu faço? Ele falou, dá uma bicadinha na casca. Aí ele bica, aí já entra um flash de sol, de luz. Aí ele falou, oba! Aí dá outra bicada, quebra mais uma casquinha do ovo. Aí aparece mais. E à medida que ele vai bicando, daqui a pouquinho o sol está batendo nele e está banhando o corpo dele inteiro, vai ajudar a crescer as penas, para um dia ele poder voar. Mas é aos poucos. Não é de uma vez só. Imagina se alguém pega um ovo, quebra ele, abre no meio, o pintinho lá dentro. Não, vai ser uma violência com o pintinho. Talvez ele fique deficiente por causa disso. A borboleta fica se fizer isso com o casulo, né? Então, à medida que a gente vai levantando os olhos, né, a gente vai tendo acesso a outras coisas mais profundas, a compreensão certa das coisas. Aqui tem muita gente que faz psicanálise. Imagina a primeira aula de psicanálise. A pessoa nunca estudou sobre psicanálise. Né? É difícil. Eu dei a segunda aula há 2 semanas atrás, para o pessoal que está começando agora. Eu falei, gente, ó, eu vou adaptar a linguagem, vou contar isso, vou contar caso clínico, podem perguntar, porque é novo para vocês. O texto está difícil? Aí eu podia tirar uma onda e dizer, não está difícil, não, é falta de concentração. Até rimou, né? Parece até que o espírito do Chico Mogas está incorporando aqui em mim. Não, é difícil o texto? É difícil. O Freud não sabe escrever, ele sabe pesquisar. Pesquisador não sabe escrever. Ele registra a pesquisa. O escritor mesmo, ele se preocupa se quem está lendo vai entender. O pesquisador, não. Ele sabe que ele precisa registrar para não perder. Mas, com o tempo, a gente, de tanto ler o Freud, a gente vai se envolvendo com a linguagem dele, e aí a gente passa a assimilar. Assim é qualquer coisa. Assim é física quântica, assim é fisiologia, é medicina, qualquer área, filosofia. A gente precisa de um esforço muito grande no início, para a nossa cabeça ir abrindo. Quando eu comecei o curso da Joana de Ângeles, não era curso, era estudo da Joana de Ângeles. Mas o que acontecia? Quando eu faltava, tinha que faltar, naquela época era presencial, não podia ter estudo, ninguém encarava. Eu digo, então não é estudo, é curso. Eu estou ensinando para vocês. E aí, pronto. Mas por quê? Porque as pessoas têm ainda muita dificuldade de entender os textos da Joana. E por que tem essa dificuldade? Porque não tem familiaridade com a escrita dela. Depois você lê um livro, 2 livros, 3 livros, você já consegue compreender. No começo tem que ir no dicionário. E tudo é assim. Aqui, por que aqui é estudo, não é curso? Porque tem a pergunta, tem a resposta, dá para entender, e qualquer um de nós consegue conversar. Nós estamos aqui conversando. Então, à medida que a casquinha do ovo vai soltando, a gente se depura e passa a compreender coisas que a gente não compreendia antes. Então, a gente precisa o quê? De faculdade, de ferramenta. Eu preciso de ferramenta. O Sócrates está começando, a Elza, acho que ela até conversou comigo, a Elza já até está matriculada, está começando um curso de psicanálise infantil. Por que tem que ter o curso? Porque o psicanalista ele não tem a ferramenta. É diferente. Quando eu vou analisar um adulto, é a livre conversação. O adulto vai falando, eu vou anotando os pontos,
e vou ajudá-lo a meditar sobre aquele ponto. Isso é o adulto. A criança não fala. Então, eu tenho que saber como é que eu vou dialogar com a criança. Qual o fundamento disso? Então, é uma ferramenta. Para eu estudar, voltemos à física quântica. Para eu estudar física quântica, primeiro, eu preciso saber o que é física. Segundo, eu preciso saber o que é quantum. Para eu estudar. Então, vou estudar física, matemática. E aí, quando eu dominar essa ferramenta, aí eu vou entender. Senão o cara apresenta aquele número grandão, gigante, eu olho para aquele trem lá, não sei o que é. Eu acho bonito quando alguém fala, mas eu não entendo. Né? Então, entender, compreender é diferente de escutar. Eu posso escutar e repetir, como papagaio. E aí é um perigo, porque aí eu posso me tornar massa de manobra. O que a gente percebe hoje? Muitos movimentos perigosos que espalham a morte, espalham o crime em nome de Jesus. E vai aquela multidão atrás. Então, por quê? Porque não medita. Se a gente meditar, não combina Jesus matando os outros. Seria como Pedro falou, Senhor, quantas vezes eu devo matar os meus inimigos? Uhum. Entendeu? E Jesus respondendo, 7 inimigos, Pedro, não, 70? Não tem nada disso. Isso até tem no Velho Testamento, viu? Davi é um perigo lá, está Davi. Mas Jesus, não. Se eu sigo Jesus, como é que eu faço? Né? Alguém quer acrescentar alguma coisa aí dessa questão número 18, pessoal? Meninas? Conceição? Voltando ali à questão da apometria, quando eu cheguei à Associação Espírita de Leiria, foi onde eu comecei, era a prática que a Dona Isabel foi ao Brasil aprender, Sim. e Era depois, moda, né? Ainda é em alguns lugares. Era uma moda danada. eu não sei se atualmente fazem, mas os anos em que eu lá andei, faziam, era essa a prática que era usada. Eu não E cheguei a muito, conhecer os trabalhos lá. Eu não cheguei a entrar. Eles deviam ter feito isso para eu poder entender, mas não cheguei, não. Até porque depois da palestra eu ia autografar livro, né? Aí nunca me sobrava tempo para participar daquela reunião que tem depois. Pessoal, a reunião lá vai até 1, 2 da manhã, né, Lisete? 2 da manhã. o Noel fez parte desse trabalho durante muitos anos. Hum. Então, assim, é muito interessante agora. Não é espírita. E o companheiro que implantou é um companheiro filho do presidente da Federação Espírita. Olha que interessante. Herdeiro, o pai dele foi presidente da FED. Pois a Dona Isabel foi aí e foi aí Provavelmente. que ela aprendeu e trouxe a técnica. Aliás, em Portugal, que eu soubesse, não havia mais nenhuma casa a fazer isso. Isso. Aqui no Brasil também não tem, não, mas no Sul eu encontrei uma quantidade maior em Santa Catarina. Eu acredito que Paraná também deve ter alguma outra, mas não predomina no movimento, não. Aqui no Sudeste não tem, não, não tem, não. Mas tem curiosos. Tem gente que tenta e tal, mas não consegue ganhar cidadania, né? Os grupos não estão abertos a inserir isso aqui. Mas é uma moda, né? Como teve a moda do magnetismo, do Jacomelo, que é meu amigo pessoal, mas virou uma moda. Então, hoje aqui em Guarapari tem casas que seguem o magnetismo do Jacomelo, né? Mas não é adotado pela federação. Então, a maioria das casas não segue. Uhum. Aí vai dizer assim, Luiz, o magnetismo então não existe, não funciona. Claro que funciona. E por que você não adota? Eu sou espírita. É isso. Eu poderia adotar também, mas eu prefiro adotar a metodologia espírita. Eu fico com o Emmanuel, com o André Luiz, com o Allan Kardec, né, por aqui. E tudo bem para mim.
Mas também não tenho nada contra quem vai além. Tem gente que gosta, por exemplo, do Ramatiz. Uhum. Ramatiz é espírita? Não. Mas é interessante? É. E por que você não estuda? Porque eu não tenho tempo. Eu tenho que selecionar o que eu vou estudar. Né? Os conhecimentos são muitos, gente, não dá conta, né? Aqui em casa já os estuda, por exemplo, Jung. Eu não estudo Jung. Não dou conta, eu fico com Freud, mas tudo bem, mas eu acho bonito. Eu aprendo um pouco de Jung conversando com ela, mas não domino como ela domina. Sócrates estuda Lacan. Eu não estudo Lacan. Lacan é o mundo. Então a gente tem que saber até onde a gente vai, né? Tudo bem. Uma outra encarnação eu vou aprender isso também, mas nessa eu não dou conta, né? Tem que ver até onde a gente consegue, a nossa perna alcança. A propósito, está a decorrer algum curso agora? Alguma formação de Lacan? Não. Está com a Adriana Ribeiro. O Sócrates Pois faz formação com ela. eu queria fazer, mas não sabia se estava. Vale a pena, Lisete. E é legal porque, como as aulas são gravadas, você consegue entrar em qualquer etapa. Você está lá, Suzy, com ela? Tá não, né? Suzy não está, não. Mas, enfim, tem um pessoal lá com ela fazendo o curso. A gente tem Jung, Lacan, e agora o Sócrates está abrindo uma frente nova, que é a psicanálise infantil. E é isso, gente. Por que você não está lá, Luiz? Porque eu não tenho perna, né? Não tenho perna para outra Que coisa. diferença? Por que essa diferença? Hein? Como Tem assim? uns que não têm perna, outros não têm bolso. Tem que ser cada vez. Legal, Suzy. Boa, boa. Ai, ai. Mas como mais bolsa, você pode ler a respeito, pode negociar com a professora, né? Eu sei que você está brincando, mas é isso. Luiz, É, Não, não posso... estou brincando, é verdade é mesmo, sério mestre. mesmo? Não, olha só, É Suzy, verdade, mestre. Se eu pudesse, penso eu o seguinte. estava lá, estava no do Sócrates Você agora. estava em todos? Então, eu penso o Eu seguinte. estaria, mas é que tem que ser um passo de cada vez, né? Sim, concordo com você, concordo com você. Até meio financeiro, né? Eu sei que você é rica, você tem uma pensão gorda, mas Tá? tem que aplicar. É aposentadoria por invalidez e assim, né? Pois é. Em euros, em Mas euros. a gente tem que escolher, né, gente? Alguém falou comigo, Luiz, por que você não faz o curso de medicina? Eu digo, eu não tenho dinheiro para começar, né? Que é caro. Então, assim, né? A gente tem que, igual você falou, tem a perna, tem o bolso, né? O bolso que não alcança. Ai, ai. Diga, Lília. eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Em alguns momentos, assim, da minha vida, eu tenho pensado em migrar a profissão de advogada para psicóloga, Uhum. mas ainda é algo assim que não se concretizou. E quando eu vejo você falando da psicanálise, qualquer pessoa pode fazer esse curso? Qualquer pessoa. Essa foi a minha surpresa quando eu descobri. Eu era. A minha formação, Lilian, é história e filosofia. Eu, eu era a vida inteira eu fui professor de antropologia, sociologia e filosofia. História não, mas essas três, esse tripé aí que sempre me sustentou. Antropologia, adorava dar aula de antropologia. Não sou antropólogo, né? Antropologia, sociologia e filosofia. Mas teve um dia, isso há 20 anos atrás, mais de 20, uns 25 anos atrás, que o coordenador da faculdade, que eu dava aula de sociologia, me disse que aquele semestre eu iria dar aula de psicologia. Eu disse, eu não sei psicologia. Eu não sou psicólogo. Ele disse, você pode até não ser psicólogo, mas você sabe psicologia. Estou entendendo você. Ele é espírita, né? Ele falou, Luiz, você atende o pessoal na casa espírita com atendimento fraterno. Você fez o curso construindo a relação de ajuda. Você é um ajudador, você é um atendedor fraterno. Você é um psicólogo. Eu continuo não concordando com ele. Não é uma profissão séria, né? Aí, ele falou, bom, de qualquer forma, você não tem livre-arbítrio. A professora de psicologia foi fazer doutorado na Alemanha e me deixou na mão. E o que eu fiz? Coloquei todas as aulas dela para você. Eu disse, e as minhas aulas?
eu distribuí entre os seus colegas. Elas nem pertencem mais a você. E aí eu tive que, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, e isso faltava 3 dias para começar as aulas. Falou, Começou a estudar. tinha que estudar, né? Você ensinar sem saber. Aí ele falou É. assim, mas ele é muito sábio, né? Ele sabia que eu dominava. Eu estudava psicologia já, mas autodidata, né? E aí eu lia livros do Rolo May, de vários psicólogos, né? Mas não tinha contato com Freud ainda. Aí ele falou assim: os textos estão lá na copiadora, os textos dos alunos. Vá lá, pega os textos, leva para casa. Aí eu fui lá e peguei meio que aleatório, vou começar com a psicanálise. Quando eu li o texto, falei, gente, é isso que eu quero para mim. Eu agradeço muito esse colega, porque ele me deu essa chance, né? Aí eu fui É. ensinar. Mas como eu estava tão apaixonado pela psicanálise, que ao ensinar, os alunos percebiam o brilho nos meus olhos. E falavam assim, professor, onde é seu consultório? E aí eu desconversava, porque eu não tinha o curso. E aí eu conversei com o meu irmão, que é psicólogo, falei, olha, eu preciso que você me arranje um curso de psicologia. Ele falou, por quê? Porque eu dou aula de psicologia, eu não sou psicólogo. E eu estou me sentindo um. Como é que fala quando você engana os outros? Esqueci agora a palavra, não vou lembrar. Então, ele falou assim: não, Aloysio. Charlatão. Hein? Charlatão. Charlatão. Eu não entendi a palavra. Charlatão. Charlatão, obrigado. Eu estava me sentindo um charlatão, né? E aí ele falou. Aí ele falou assim: não, você não precisa fazer um curso de psicologia, irmão. Você pode fazer um curso de psicanálise. Eu disse: pode, sem ser psicólogo? Ele disse: claro que pode. O curso de psicanálise você vai estudar um dia por mês. Psicologia você vai ter que ir todo dia. Você vai ter que estar. As matérias que você já ensina aqui na faculdade, que é filosofia, sociologia e tal. Aí pronto. Aí me ajudou a descobrir um bom curso, eu fiz, e foi assim, entendeu? Então, qualquer Eu pessoa. amo a minha profissão, eu amo. Pois Não, é, assim, nos clientes não são problemas, mas só que pelo momento que a Terra está passando, está é. sendo muito assim, é um É desafio uma constante. necessidade quase que pessoal. Na minha opinião, Lília, na minha opinião, Eu sou médium, sou todos deveriam fazer o curso de psicanálise. Todos. Se não para montar uma clínica, para se Aham. conhecer. Essa é a minha opinião, gente. Até porque É transformador. eu montei a clínica por força das circunstâncias, até por causa da cobrança dos alunos. Mas se eu não montasse a clínica, só o que a psicanálise fez comigo já vale. E eu me apaixonei mesmo. Falei, nossa, isso é maravilhoso. Então, quer dizer, à medida que a gente vai compreendendo, olha, foi uma coisa nova, há 25 anos atrás. À medida que a gente vai compreendendo a origem das coisas, e eu já conhecia Joana de Ângeles. Eu conhecia Joana de Ângeles em 1989. Tem 35 anos. Então, 10 anos antes, eu já conhecia Joana. Então, de certa maneira, a Joana foi me preparando. Então, quando eu tive contato com a psicanálise, era uma linguagem que eu já, de certa maneira, conhecia. Então, vai ampliando, né? Vai preparando o terreno, né? Obrigada, tá? Nada. Pessoal, a gente não tem pressa, tal. O estudo aqui é isso. A gente vai ampliando as questões, né? E se por acaso eu desencarnar antes de concluir o livro, eu utilizo um médium para a gente continuar, né? Então não tem pressa por isso. Tá gravando, mestre, não se esqueça. Tá Pois gravando. é. Aí você já sabe, Suzy, o Luiz falou que ele vai usar um médium aí para poder. Ô, Luiz, Diga. Diga. eu queria falar para a Lília que vale muito a pena fazer psicanálise. Ela é transformadora, principalmente para nós mesmos, né? Muito, muito. Lília, se tiver vontade, faça, porque eu te indico que eu acho que é uma das melhores solução para você mesma, né? Para se conhecer, seu conhecimento, para você lidar com seus clientes. Nossa, você vai dar uma boa enganjada na sua profissão aí. Vale muito.
E depois a migração vai sendo natural. Eu me aposentei, Sim. pessoal, não foi como psicanalista, eu me aposentei como professor. Então, Uhum. até 4 anos atrás, eu ainda dava aula como professor da faculdade. Aí me aposentei, agora não, me dedico 100% ao espiritismo e à psicanálise. Espiritismo em primeiro lugar, porque é o que me toma mais tempo, né? Então, É, psicanálise em segundo. Bom, para a semana que vem, então, a gente vai continuar a estudar esse capítulo e a pergunta será a pergunta número 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? Então, será que a ciência, usando da ferramenta da ciência, a gente consegue penetrar na origem da natureza? Essa é a questão que a gente vai responder aí, que os espíritos vão nos responder junto com a gente, né? Na semana que vem. Tá bom? bem. Vou parar aqui a gravação.